Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando o Carnavalha Chegar, que conta com 3 contos brasileiros com a curadoria de Edilson Pereira, professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. E para bater uma conversa gostosa, Edilson convidou Yuri Marrocos, que também é escritor, dramaturgo, para a partir desses 3 textos bater um papo saboroso. Tá curioso? Aciona o sininho, dá um like e curte a gente na sua plataforma de streaming favorita. Ah, e lembra de seguir o nosso perfil no Insta, @tramapoética_podcast. Boa noite, eu sou Yuri Marrocos, eu sou brasileiro, eu sou artista, eu sou solteiro. Eu queria agradecer de antemão o convite que você me fez de poder estar aqui fazendo a mediação desse último episódio dessa primeira temporada do podcast Tramas Poéticas, cujo título é Eu Estou Me Guardando Pra Quando o Carnavalha Chegar. Eu tô aqui com a palavra também para dizer que esse último episódio está sendo gravado em um formato diferente dos outros 2. Ele está sendo também feito em formato de mesa cast. Então, para quem está ouvindo a gente, também dizer que vocês podem assistir o que está acontecendo agora. Esse projeto ele é uma mediação do nosso professor, mestre em literatura e escritor Edilson Pereira. Eu queria, antes da gente poder partir de fato para as perguntas, eu queria trazer aqui um rápido trecho de um conto que está no livro Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Esse conto, que se chama Além do Ponto, ele não foi lido nos últimos 2 episódios e eu acho que por isso mesmo quis trazer ele para a gente poder amplificar as nossas referências. E o que me pega e o que eu quero trazer para a gente é, de fato, o seguinte trecho. Além do Ponto, para Lívio Amaral. Mas chovia ainda. Meus olhos ardiam de frio e o nariz começava a escorrer. Eu limpava com as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas nos bolsos e ia indo. Eu ia indo pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas eu não queria chegar meio bêbado na casa dele, com o hálito ardido. Eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava, todo dia um bom pretexto. E fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando sem táxi naquela chuva toda. E eu andava, estômago dolorido de fome. E não queria que ele pensasse que eu andava insone. E eu andava, com roxas olheiras ao redor dos meus olhos. Eu teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir para que ele não visse meu dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando, sem ir ao dentista. E eu andava. E tudo que eu andava, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto, porque eu fui percebendo por dentro da chuva que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. E eu era. Começado assim, Edilson, eu queria te lançar a primeira pergunta. Mas essa pergunta não é para o professor Edilson, não é para o escritor Edilson, não é para o roteirista Edilson. Essa pergunta é para o leitor Edilson. Eu queria que você contasse para a gente o que é que você descobriu da importância de trazer de novo essas literaturas para o tempo de hoje. Bem, boa noite, né? Apesar de já apresentado pelo grandioso Yuri, né? Inicialmente trazer à baila, né, essas narrativas para o tempo atual é mais um modo de a gente gritar, né, de fazer valer uma expressão clariciana, né, o nosso direito ao grito. Eu acho que revisitar essas narrativas antes mesmo de os tempos, né, iniciarem um processo nebuloso, né, pensar do quanto as 3 narrativas, não só os textos do Caio, como Mineirinho, né? São narrativas que
essa revisitação me fizeram perceber o quanto a literatura é transcendental e o quanto é importante a gente insistir na resistência, né? Ainda mais, como bem pontuou Clarice Lispector, né? A salvação só vem pelo risco e é preciso nos arriscarmos e descermos as ladeiras nossas, humanas e profissionais e chegarmos nas bases e dizer que é possível, sim, ler e entender narrativas que, embora escritas em outras épocas, muito nos dizem. E, pegando o gancho já da leitura também de um dos contos que, a meu ver, são da maior importância para a elucidação humana, dizer que uma das pautas, né, da conversa de hoje é a influência, né? A questão da influência que, a meu ver, eu errei, não é influência, a questão da intertextualidade, né? O Yuri trouxe agora uma narrativa caiana que uma palavra me chamou a atenção, desgosto, né? Que é pontuado pelo narrador. E ler Caio, independente da época, é acessar uma espécie de desgosto, né? Uhum. O contrário do gosto, o contrário do estado de graça, né? E a atualidade desses textos, como eu já pontuei, elas adquiriram, a meu ver, outras camadas, outras potencialidades, assim, a partir desse convite do Iron, né? No desenvolvimento desse projeto, desse podcast chamado Trama Poética, né? E que eu me sinto, né, de certo modo, encenando uma radionovela, só que nos tempos modernos. Agradeço demais o convite para esse desenvolvimento, que partiu do Iron, né? Com os cuidados técnicos também dele e do nosso amigo Tuan Cavalcante. Tuan Fernandes. Cavalcante é a Iron, né? Enfim, é um certo nervosismo, né? O formato MesaCast tira meio que o tino. Tira já. uma naturalidade. Isso, né? Você se toca que está sendo visto, né? Além de só ouvido. Como eu bem dizia, a leitura dramática desses textos deram para mim uma potencialidade enorme de camadas que eu não tinha acessado ainda na leitura do texto verbal escrito, né? E também, nesse tempo, a gente se reeducar quanto à leitura, né? E desconstruir, já que a época é da desconstrução, desconstruir essa ilusão de que a leitura se dá apenas pelo texto verbal escrito. Eu posso muito bem dormir a cada vez que eu abro um livro, mas ouvindo com atenção, né? E relembrando, de repente, as histórias que mamãe contava, a gente, sim, acessa um potencial poderoso de renovação, né? Como eu vinha dizendo, a literatura, além de resistência, ela renova. A literatura é muita coisa, né? A literatura é muita coisa. Eu acho que a gente tem o formato escrito e foi esse que iniciou a pergunta, né? Eu queria saber como era que funcionava essa transposição. Só que aí eu, escutando os podcasts, os episódios anteriores, as leituras dos outros contos, e aí uma chave vira assim na minha cabeça, sabe? Como é que, na verdade, se imprime outras sensações a partir da sua leitura, que não existe leitura neutra. Você não está ali fazendo como a voz da mulher do Google faria uma leitura para mim. Você destaca certas entonações, você constrói uma voz e uma característica de voz que imprime as coisas que você considerou mágicas nesses textos, na verdade. E eu acho que esse é um dos grandes acertos desse podcast. É quando você traz essas literaturas, mas você se coloca também ali como manejador daquelas intenções que estão sendo ditas. E se colocar nessa figura, se colocar nesse lugar de estar colocando esses textos para frente, estar tentando trabalhar com eles de outras formas, me dá uma certa inquietação, me faz querer fazer perguntas. Faça. Uma delas é que eu sei que também você trabalha esses textos em sala de aula, você como professor.
eu tenho muita dúvida, e isso já refletindo eu quando eu era aluno, assim. Como é a recepção desses textos quando você vai trabalhar com uma turma de ensino médio, por exemplo? Bem, uma das formas verbais que você usou nessa última fala, né, que vem do verbo construir, né? Construir é essa transladação, né, do texto verbal escrito, né, para um formato leitura dramática, que é um gênero também, né? Radionovela. Gênero textual, exato. E eu confesso que havia no início, né, quando o Iron me convidou para esse projeto, um certo receio, né? Porque a minha experiência enquanto leitor para o outro se restringia à sala de aula. Então eu sempre dizia, Iron, a experiência que eu tenho em ler para o público são os meus alunos, e é desafiador, né? Ler para uma turma do ensino médio é ler para um público de teatro e ficar em dúvida, eles estão ou não entendendo, né? E aí, quando eu trago de volta, né, a construção, né, foi uma verdadeira construção, entrar nessa seara de ler dramaticamente esses textos, e o que talvez tenha funcionado tenha sido justamente esse ensaio inconsciente da leitura, não deles, dos três, mas de Mineirinho em sala de aula, né? E não sei se responde a essa pergunta, mas o Mineirinho já tem meio que ele já está dentro da minha bolsa, né? Está dentro da minha pasta, sempre como plano A ou B, para uma aula de leitura e produção de textos. E eu lembro de uma situação numa escola pública, no bairro da Serrinha, em que eu li com os alunos esse texto, o Mineirinho, e ao final uma menina disse... ela não só disse, né, sobre o que ela havia compreendido da leitura, mas ela trouxe para o cotidiano deles, né? Porque a gente sabe que o Mineirinho é um facínora, mas o Mineirinho era amado na comunidade. Ele era o Robin Hood daquele momento, daquela época, né? Então, quando essa menina disse que a matar Mineirinho, né, é levá-la à época de um momento dela enquanto praticante do cristianismo, e ela subia o morro para pregar a palavra, né? E ela disse, olha só, como o Mineirinho não era apenas o bandido, muitos bandidos abriram as portas para a gente entrar, nos ofereceram água e nós lemos para eles. Então, se essa piveta acessou essa grande eloquência que é o texto clariciano, para mim isso é um grande ganho. E na hora eu fiquei meio que lembrando da única e primeira entrevista da Clarice, né, que só veio ao ar após o falecimento dela, e que foi um dos pontos que a fizeram aceitar. Só exibam depois da minha morte. Coincidentemente, ela morreu no mesmo ano, né? E aí, então, eu pensei, meu irmão, nessa entrevista, ela diz... chamam a minha literatura de hermética, mas certa vez uma aluna de letras conversou comigo e entendeu demais a paixão segundo o GH. Então isso me fez lembrar, isso me veio à mente no momento em que essa aluna falou isso, assim, e o desconcerto, né, em relembrar essa história é, de certo fato, perceber a recepção do texto literário pelos vetinhos e vetinhas da escola pública, perceber o grande estrondo que isso é, e que muitos educadores hesitam fazer isso, antevendo uma incapacidade desse público. Uhum. O que me faz pensar se talvez essa incapacidade não é de quem diz que é capaz de levar a escola pública, Clarice, Caio, João Cabral, Moreira Campos, Yuri Marrocos. Total. Eu fico pensando... Se construiu muito a mítica ao redor da Clarice, né? Eu acho que os próprios outros artistas, o próprio Caio tem várias cartas que ele mandou para a Hilda falando sobre a Clarice, o Chico Buarque também, e o Caetano Veloso, no Verdade Tropical, era meio que tinha essa mítica ao redor dela, de que ela era meio que essa pessoa entre triste e bruxa, né? Tinha sempre, na verdade, era sempre nesse pêndulo, mas sempre colocando ela como uma figura sobre-humana. E aí eu me pergunto, assim,
Até que ponto? Porque tem uma questão central que eu observo nesses 3 textos que você traz, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eles têm um quê de atemporalidade. Eles respondem tanto ao tempo em que foram escritos, como cabe muito... Eles encaixam no tempo que a gente vive agora. E isso, eu me pergunto, assim, até que ponto eles são cânones por causa disso, ou os textos deles são atemporais porque canonizaram esses 2 autores também. Isso é uma pergunta. As suas perguntas são muito grandes, elas são muitas perguntas numa pergunta só, né? O que leva a pensar o leitor uma sequência hiperbólica, né? E aí, de repente, claro, talvez né? eu não consiga alcançar todas, né? Mas deixa eu ver aqui. Vamos pensar o seguinte, a construção desse mito em torno de Clarice, né? Que já existia, né? No cotidiano dela enquanto autora, enquanto mulher, né? E isso era muito, muito pontuado em seus textos, né? Porque quando ela diz, né, em uma de suas obras, né, quando a autora ou o autor, né, de Clarice Lispector diz em uma de suas obras, gênero nenhum me pega mais, né? A meu ver, já ela querendo dizer assim, parem de me rotular, né? Então, havia uma certa inquietação por parte dela. E, após a morte da Clarice, eu lembro que quando eu entrei na universidade, no curso de letras, que eu dividi com um amigo a intenção de pesquisar a Clarice. Ele disse, você vai pesquisar uma autora que está em moda, né? Então, essa moda, na verdade, gerou a partir do estigma, se ler Clarice é difícil, então lê-la é chique. Então, eu vou copiar e colar esses trechos que eu encontro facilmente no Google, né? Então, esse mito se prolongou, né? Mas uma das intenções em levar, né, Clarice à sala de aula é também levar a ideia de que não somente é possível compreendê-la, mas levar a ideia de que será mesmo que esse post acessa a grandiloquência que é compreender o conto, por exemplo, na íntegra, né? Então, assim, respondi pelo menos a metade do que você perguntou. Eu nem lembro mais. Mas faz sentido. Funcionou. Que ótimo. Funcionou. Você está falando a verdade. Eu acho que a verdade, ela funciona, né? Pelo menos, não a funcionar a todo momento, mas ela funciona. E aí eu faço a segunda parte da pergunta de novo, né? Esses testemunhos são escritos meio testemunhos, né? São uma fotografia do momento em que elas foram escritas. O Sargento Garcia é o exemplo máximo, né? É o supra-exemplo do que era escrever naquele momento. E hoje em dia, quando vem para hoje em dia e funciona, esse estranhamento de servir ao momento de hoje não é uma coisa assim de doloroso. De que a gente não encontra respostas para isso. É doloroso porque quando você falou sobre atemporalidade, e antes eu havia falado, né, da transcendência que são esses textos, porque se nós bem pensarmos, né, o contexto social histórico da publicação dos 3, né, era um contexto de ditadura, né? Era um momento em que não se podia dizer. E trazê-los para cá agora é nos darmos conta do quanto a gente ainda está censurado, do quanto ainda nós nos autocensuramos e não nos arriscamos, né, porque eu, em sala de aula, reli alguns capítulos de Dom Casmurro, e para que exemplo mais transcendental e atemporal do que Dom Casmurro? A sociedade atual está repleta de Dons Casmurrinhos, de Bentinhos Santiagos, que, ao não aceitarem os nãos das gatas, não contam pipoca em eliminá-las, né? Então, o choque de um aluno meu do ensino médio perceber um grito desse, como quem diz, poxa, já existia isso nessa época. Poxa, tio, é como a gente acessar histórias que a gente não vê na TV.
Respondi, pai. Respondeu. Sobre influências. Um escritor não nasce de geração espontânea, né? Você não está deitado na sua cama bebendo um vinho e você escreve um texto. A gente tem influências. A gente pode listar essas três grandes influências, pelo menos esses três trechos, esses três textos. E eu queria te fazer uma pergunta agora trazendo para o Carnavalha. Faça duas. Uma, por enquanto, uma acho que é suficiente. Como é que veio? Como é que chega a ti no teu processo de escrita para esse roteiro do Carnavalha? Onde é que encaixam esses três textos? E por que eles são as meninas dos olhos desse podcast aqui, que a gente está falando deles agora? Bumba, veja bem, eu li, né, ou ouvi de um autor, né, Ortega y Gasset, não sei se eu estou falando certo, eu sempre tive problema em pronunciar o nome do povo, né? E aí, então, ele fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, eu posso, nesse momento, dizer que esse momento de glória aqui, né, traz um Edilson não apenas com as suas circunstâncias, mas com as suas influências, né? E pensar em Mineirinho e pensar em Sargento Garcia, no Sargento Garcia e no Hermes, e pensar, né, nos personagens sem nome do Terça-feira Gorda, de certo modo, pensar nas circunstâncias que eu e as pessoas do meu tempo, que são homossexuais, e são podados de externalizarem esse afeto, né? Eu percebo uma grade de marginais. O Mineirinho é o marginal mó. O Sargento Garcia é o marginal cidadão do bem. O Hermes é o molestado e se percebe como marginal. E esses três textos influenciaram não só a construção do Carnavalha, como influenciaram também o autor que eu sou hoje, o professor que eu sou hoje. E a escolha deles não foi, digamos, eu vou pensar no roteiro hoje pensando no Terça-feira Gorda. Eu vivi, enquanto sujeito, né, uma situação numa festa aqui na cidade de Fortaleza, em que eu e dois coleguinhas acendemos um cigarro diferente e fomos apontados por uma senhora branca ao lado do segurança, e a tentativa era de nos colocar fora da festa, quando nessa festa o que nós estávamos fazendo já estava sendo feito por muitas pessoas, e bem antes de nós, era o último show quando aconteceu isso, né? E um grande amigo, o Leandro Gomes, que fotografou o Carnaval, disse, vamos criar uma história. E aí, a partir dessa história real, né? E a gente sabe que o autor, ele procura se esconder, né? Sim. E na verdade, eu não me escondi. Eu acho que eu comunguei com esses personagens. Eu acho que há uma comunhão enquanto sujeito que fala aqui contigo, enquanto sujeito que daqui a 12 horas vai colocar a persona do educador e vai entrar em sala. Então, essas narrativas não foram escolhas conscientes. Eu acho que entra aí uma vibe junguiana, entende? Então, foi algo meio que... Isso me interessa radicalmente, assim. Também trazendo um pouco o meu processo de escrita. A gente se constrói, a gente escreve sempre a partir de cenas que a gente vive. Mas essas cenas, como se tivessem, assim... completamente enfiadas dentro do nosso cotidiano, mas a gente dá um olhar especial a essas pequenas cenas, seja pela devolutiva emocional que ela nos dá, boa ou ruim. É o banal que o Caio tanto gosta, e Clarice também se apropriou, né? A gente está falando de poeta maior, isso no sentido teórico-literário, porque Clarice veio primeiro, enquanto autora, enquanto humana, e Caio veio depois, né? Então a gente já percebe, e o próprio Caio assume a grande influência que a obra clariciana e a obra do Gabriel Garcia Marques tem, né, na obra dele. Então, como eu disse anteriormente, nós somos as nossas circunstâncias e as nossas influências. E enquanto tu falavas já outra pergunta, eu estava lembrando aqui da pergunta anterior, no que se refere a textos que são praticamente relatos, né? Nós estamos
em contato, e é importante, mais uma vez, importante trazê-los, né? Trazer esses textos para agora, porque o boom da literatura moderna, a partir de 45, é o fluxo de consciência, né? E é algo que eu percebo muito próximo do atual momento, né? Quando os meus coleguinhas de trabalho, os meus alunos dizem: tio, eu escrevi uma fanfic. Até que ponto eu não posso aproximar, tá, a literatura intimista, né, com com o gênero fanfic, né? Como pontuou a Raquel, né? Inclusive naquele confronto dela com Caio Fernando Abreu, Adoro. né? O artista é o cronista da sua época. Tem mais? Alguma razão que tu consegue ver pelo boom das fanfics? Trazer à tona aqui uma fala que o Thales Azigon sempre traz nas nossas conversas. É o moderno, a juventude é tudo. E perceber que, tipo, poxa, meu irmão, a fanfic dessa gata pode ser... Sabe-se lá a influência dessa fanfic dessa gata que não é reconhecida e tem a influência clariciana. A pivetada tá lendo Clarice, a pivetada tá lendo Machado, a pivetada tá se empolgando, entendeu? A gente repensar, né, a nossa condição, porque eu também sou pesquisador, eu sou mestre em letras, penso em me embrenhar, né, para um doutorado, mas até que ponto a minha tara pela educação, no sentido de ser um educador em língua portuguesa, em literatura, é dizer assim, meu irmão, é fazer valer aquilo que a gente tanto diz nas mesas do Benfica: vamos ultrapassar os muros da universidade. Mas quem é que atravessa? Quem é que vai dar aula no Matias Beck, lá no Mucuripe? Quem é que vai com prazer lá pro Tancredo Neves, saindo de casa às 5h30 da manhã? Eu vou dar aula para essa galera se eu sou um doutor, né? Então, eu acho que o tempo que a gente está vivendo é também um tempo de revisão de conceitos, sabe? Sabia que eu fico pensando isso comigo mesmo, como existe um certo tom de superioridade quando algumas pessoas vão falar das gerações atuais, dizendo que elas não leem. E me chamam de soberbo. Na verdade, elas leem pra um caralho. Elas leem. Elas talvez leem mais do que a gente conseguiu ler. Não sei, somos gerações mais do que diferentes. Eu fico um pouco... Não que eu tenha lido tudo, né? Mas é pensar que... eu falei isso há pouco, saca? É desconstruir a ideia de que ler, né, se dá apenas pela abertura de um texto verbal escrito, né? Ou seja, a galera... Um livro catalogado, né? Justamente. Eu já vivi experiências em sala de aula em que eu quis trabalhar a capacidade de concentração da galera e joguei uma música da Letrux sem mostrar letras a eles. E uma menina, né, que era uma menina tida como que a expressão escrota, né, laudada, né, eu prefiro dizer diferente, né, e tal. E até que ponto eu também não deslizava na fala, na atenção como aquela menina, né? E ela foi a única que reconheceu uma forma verbal no presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Então, é justamente dizer: a galera lê. A galera não pode agora estar em casa com Iracema, mas a galera lê no que ouve, a galera lê e cria a partir do que assistem, do que vem. Assistir, ouvir é ler. Né? É pensar num texto como potencial de sentido, né? Que aí é incorporando o professor de língua portuguesa, né? O texto é toda sentença ou expressão que te leva a sentido por meio de linguagens. A verbal, a falada ou escrita, a não verbal e a mista, né? Quando eu assisto a uma série, eu estou em contato com a leitura de um texto misto. Tem um roteirista por trás. Tem um roteirista por trás, pensando nessas intenções. Então... A gente já matou aqui uma charada, né? Literatura não Talvez é só... a gente ressuscitou. É muita responsabilidade, né? Ressuscitar uma charada que acabou de morrer. Bom, nós estamos para além de Cristo, né, meu amor? Por isso eu vou descomungar. E aí? Ainda vem mais? Bem, eu já abandonei o script, tu sabe, né? Eu fico pensando, sabe o que é que eu penso?
nas linguagens contemporâneas. Porque, assim, a gente pergunta para um pivete de 12 anos, ele sabe quem é Clarice Lispector. Ele sabe quem é Caio Fernando de Abreu. Como é que eles sabem? Porque teve aí uma época de 12 anos. Entendeu? É aquele tio do pam, 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 pam. Entendeu? Eles sabem, entendeu? Agora, eu acho que nós, como nós que eu digo, né, nós professores, nós educadores, precisamos levar o que já existiu para essa galera, para eles tocarem que o novo que eles consomem tem um pé no antigo. Certa vez eu levei uma novela de rádio belíssima da Débora Ingrid e do... na verdade, a Débora atua, né? Mas o texto é do Rafael Martins. E os pivetes comeram. Disseram, ó, galera, isso aqui era a Netflix dos avós e bisavós de vocês. E eles pararam e entraram em contato com a história de uma grande figura que a Débora e o Rafael trouxeram à tona, tem mais gente com eles, né? Que é a Antonieta Noronha. E eles não só leram e compreenderam pelas oiças, como eles trouxeram para a sala de aula narrativas inspiradas nessa protagonista. Você levava o crioulo para a sala de aula também, né? Eu levo até você para a sala de aula, quem dirá o crioulo, pai. Mas acho que o meu texto não vai ser bem-vindo. Quem sabe um dia eu atinjo o status de professor universitário, né? E aí, independente de ser menor ou não, tá na universidade. Vamos fazer isso acontecer, porque eu quero esse livro rodando. E o Trama Poética tá aqui para isso, né? Ele tá para jogo, né? O corpo dele tá para jogo. Atenção, patrocinadores. Chega junto. Então a gente finaliza esse último episódio e maravilhoso episódio, não pelo momento maravilhoso daqui, mas por estarmos dialogando sobre textos, porque Caio é, para a literatura brasileira, um autor realista fantástico, né? Como a Clarice também. Só que um fantástico meio que totalmente contra aquilo que a gente aprendeu como fantástico, né? Um fantástico que dói, mas tem coisas que doem que são boas, né? Quando eu penso na nova geração, me vem logo um frame. A vontade de da gravar. Clarice, que ela diz o seguinte: ainda somos jovens, temos um tempo na vida para perder sem perder a vida toda. Que profundo, não conhecia. Isso provavelmente não foi ipsis lipsis, porque a minha cabeça ela funciona. Não, a paráfrase tá linda e obviamente mas funciona assim como boom. Boom, isso me levou diretamente à minha orientadora do mestrado e a professora responsável pelo grupo de pesquisas que me fez, né? Não só como pesquisador, mas como humano e professor, né? O espaços de leituras e bibliotecas, espaços de leituras, cânones e bibliotecas, né? A professora Dalice parafraseou essa mensagem aí e me fez lembrar, inclusive ela falou isso recentemente, né? Que quando alguém diz, né, mais novo que a gente, eu queria ler o quanto você leu, aí a gente, eu acho que tá embrincado aí nessa metáfora, né? Você pode ler mais do que eu, porque você tem mais tempo a viver do que eu. É até doloroso dizer isso, né? Como... Que pena, vou morrer. Tem leitura que precisa de um certo nível, não digo de maturação, mas de vivência. Tem coisa que você não capta na primeira leitura. Eu acho que a gente não consegue captar nada na primeira leitura. Eu acho que os anos 90, né, com que eu fui criado, nasci nos anos 80, mas me desenvolvi nos anos 90, né? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso é que... Não, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que a galera dos anos 90 foi atravessada pela internet, né? E a geração de agora, eles já nascem com smartphone, né? E aí eles são capazes de fazerem duas coisas ao mesmo tempo. Até fora, tio, eu consigo ouvir música e prestar atenção à aula. Eu já não consigo, mas se eles dizem, né? Então, pensar que ou nós, né, abrimos nosso pensamento para a complexidade, né, e
Cara, o Edgar Morin fala, né? Existe o intelectual escroto e o auto-intelectual. Porque nos tempos de hoje, afastar a fanfic, afastar a Anitta, afastar a intervenção do celular e do tablet na sala de aula é se fechar para uma realidade que não é a nossa, mas que essa realidade está existindo e eles estão botando quente. Eu acho que o incômodo, né, que veio aí numa das suas últimas falas, de tipo, é muito comum a gente condenar a geração atual como não leitora. Será que isso aí não é um despeito nosso inconsciente, porque a gente sabe que eles têm mais tempo? Eu acho que eles estão durinhos, uma fantasia de autoridade. Alguém dizendo, olha, eu li Dom Casmurro, dependendo da figura, é casamento na hora. Um medo, brincadeira. Eu queria... Você é muito gozado. Nossa, como ele é gozado. Se eu perdesse essa piada, gato, eu podia ir embora agora, nem terminava. Mas, pra gente finalizar, eu queria te dar um espaço para que você nos desse a chance de finalizar essa temporada de Tramas Poéticas nas suas palavras, que foi o grande idealizador disso. Eu fico com as palavras da Tati Tuderi. E, na verdade, o idealizador foi o Iron, que acreditou no meu timbre vocal à base de creme crack, café e cigarro. Que disse para mim que eu seria capaz de ler. E modéstia à parte, né, até aludindo Clarice, eu não sou tão humilde no sentido cristão, eu consegui pronunciar muito bem todas as palavras, assim. Para mim, ali não tem o Edilson. Eu consegui falar o Edilson ali, entendeu? Tem o Nha, tem o Lhá e tal. E fechar com uma satisfação muito grande. É gozoso, esse momento foi gozoso. Trabalhar com o Iron na gravação dos episódios anteriores, porque gozoso, esse aqui tá sendo mais, olha o vocativo, esse aqui tá sendo mais, como é que eu posso dizer, leve, né? Apesar dos pesares, porque gravar os anteriores era ler e reler, e o Iron dizer não ficou bom, às vezes eu achava que era uma perseguição e ele quer que eu leia outra vez, e isso dentro de uma caixa super quente, os filhos dele passando, enfim, aquela coisa que é trabalhar com o Iron Cavalcante. É gozoso e doloroso. Então, se é pra rimar amor e dor, né, esse episódio, o último, ele foi repleto de amor. E a dor é porque ele tá terminando. Ai, que coisa linda. Gente, pois eu agradeço. Linda é a sua tatuagem no pescoço. Esse momento é hilário. Minha professora chegou pra mim. Por que tu sofre tanto com querubim tatuado no pescoço? Eu disse assim, bicho, não sabe de nada. Eu sou sôfrego. Então é isso, gente? A gente finaliza? A gente finaliza e eu queria fazer um brinde sem álcool. Obrigado, gente. Zé Delivery patrocina a gente. O podcast Trama Poética acabou de apresentar a temporada Tô Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar, composta pelos contos brasileiros Mineirinho, de Clarice Lispector, e Terça-feira Gorda e Sargento Garcia, de Caio Fernando Abril. Todos os episódios já estão disponíveis e são, ao todo, 6. 5 com a leitura dos contos e uma mesa cast com o convidado Yuri Marrocos. Então, se você está curioso, favorita na sua plataforma de stream predileta, aciona o sininho e dá aquele like. E lembra de seguir o nosso perfil no Insta, @tramapoética_podcast.